um assunto que a gente não vê constantemente nos novos hinos. A gente vê os novos hinos, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer prosperar, Deus vai fazer crescer, mas tem se falado um pouco sobre o arrebatamento. E Deus tocou no meu coração tocar nesse assunto hoje. Embora tenha uma matéria na escola teológica chamada escatologia, que ela se desenvolve em 20 horas. Eu vou ter 20 minutos para sintetizar no mundo inteiro. Por isso, peço que ore para que Deus dê graças a Deus. Para a lição de domingo. Eu creio que todos nós temos dificuldade. E uma das palavras que eu consigo é que não devemos nos perturbar. Não devemos nos perturbar. Porque Deus tem solução para os nossos problemas. Eu imagino, e eu creio que já deve acontecer com os irmãos, quando estamos aflitos, quando estamos necessitados, que pedimos ao pastor ou outra pessoa que ore. Não ore por mim agora, eu estou precisando de socorro do céu. Quando se termina aquela oração, como nós nos sentimos? Aliviados. Às vezes a resposta nem chegou, mas a oração daquele servo ou serva de Deus faz com que tenhamos confiança que vamos alcançar a vitória. E o irmão Valdomiro tocou no assunto que Jesus fez uma oração por nós. O Sidney falou, não perturbeis o coração. Eu não sei se tem alguém com o coração perturbado, mas se tiver, Jesus já ouviu. Olha, todos mil anos atrás, Jesus ia fazer oração. Não peço que tire do mundo, mas tu livre do mal. Jesus orando por nós. Glória a Deus. Creio que vai ser um assunto muito interessante, mesmo para a escola dominical do mundo. Tanto na casa das irmãs como na casa dos varões. O pastor YouTube já me instalaram para a casa dos varões. Comentando sobre essa importante missão. Mas no texto que nós lemos, eu queria chamar a atenção não no versículo 3 e 4. 3 e 4. Ou melhor, desculpa, versículo 2 e 3. Pediria que os irmãos repetissem comigo novamente. Já. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar-nos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O interesse de Jesus em nós é termos perto dele. Eu já acabei de dizer, se para o céu é descanso, prefiro viver cansado. Eu não falo assim. O apóstolo Paulo dizia, para mim o viver é o quê? Cristo. E o morrer? É lucro. Lucro, ganho. Crente não pode ter medo da morte. A morte é um passo para a eternidade, para estarmos com Ele. E se tivéssemos a capacidade de entender o que Deus tem reservado para nós estaríamos dizendo Maranata, Maranata, Maranata. Maranata significa ora bem, Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que infelizmente muitos naquele dia vão negar. Alguém também possa pensar no Maranata hoje. Mas devemos nos preparar porque a volta de Jesus está perto. Dizia ele, para mim e para nós, você está preocupado? Porque cada crente aqui, se eu perguntasse, apresenta a sua necessidade, ela não ia apresentar. E não tem problemas. Ninguém, todos têm. Mas ele dizia, não se preocupe com isso, se preocupe com a casa que eu vou preparar para vocês lá. Vou nos preparar morada. Em Atos dos Apóstolos, vamos mudar um pouco também dentro do contexto da lição do texto bíblico. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, confesso aos irmãos que vamos terminar poucos minutos, que eu vou pedir permissão ao pastor para tratar com vocês no final, faz parte do texto que nós estamos
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 e 10. Já. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos do céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, vestidos de branco. Bem, depois que Jesus terminou sua missão, a Bíblia diz que ele foi arrebatado ao céu. Não tinha nenhuma corda puxando, nem nada estava empurrando ele. Ele queria dizer para os crentes da Vila Ípica, é dessa forma que eu estou fazendo com vocês. No momento que vocês não esperarem, eu vou chamá-los. E a Bíblia diz que, vocês poderiam perguntar, irmão, ele que é isso? Os que morreram primeiro. A Bíblia diz que morreram primeiro, eles serão ressuscitados primeiro, eles serão chamados primeiro. Quando a trombeta tocar, não é para nós. A trombeta vai tocar para os que morreram em Cristo. Eles ouvirão, e a Bíblia diz que serão ressuscitados, e nós encontraremos com eles nos ares. Glória a Deus. Olha que encontro maravilhoso. Alguém pergunta, no céu nós vamos nos encontrar, vamos reconhecer um outro? Eu digo que não. Aí a Simone pode ser uma melhor, isso e a Simone aqui na graça, que bom. Nós vamos nos reconhecer já nos ares. Antes de chegar para a festa final, nós nos reconheceremos dizendo, vencemos pela graça de Jesus. Muito bem. E Jesus dizia, os discípulos ficavam até um pouco tristes, e dizia, estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto subia, junto dele se puseram 12 varões vestidos de branco. Alguém pode perguntar, e vocês podem perguntar, o que aconteceu depois que Jesus foi subindo? Eu imagino, né? Nós podemos imaginar, que os discípulos ficaram contemplando, Jesus não vai agora não, espera mais um pouquinho, está tão bom, né? A tua presença nos traz paz, traz vitória, e Jesus é subindo, até que desaparece na nuvem. E Deus não deixa nenhum de nós sem esclarecimento. Antes dele partir, ele já tinha revelado ao salmista Davi como seria a chegada dele. Abrindo a Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 24. Salmos, capítulo 24. Quando ele chega, depois da despedida dos discípulos, que ele sobe, quando ele chega no céu, o que é que acontece? Versículo 9, ou melhor, 7 e 8 e 9. Até o 10. Vamos ler do 7 ao 10. 12. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai a sua entrada eterna, e entrará o Rei agora. Quem é esse Rei agora? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai a sua entrada eterna, e entrará o Rei agora. Quem é esse Rei agora? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei agora. 700 anos dele subia e já revelava ao salmista Davi como seria a chegada lá. Diz que quando ele chega, os anjos estão os dois esperando e disse: levantai, ó portas eternas, levantai, ó portas eternas. E faz lembrar agora um fato que eu li na revista Seleções, antigamente foi uma revista Seleções pequenininha, e vinha umas histórias interessantes. Diz que na guerra do Vietnã, voltava da guerra muitos soldados, e quando o presidente, se não estava na memória Lincoln Johnson, soube que estava voltando aqueles soldados, disse: vamos preparar uma recepção para os soldados. Os soldados que estavam voltando, eles não podiam mais combater. Perdido uma perna, um olho, um braço, mutilado, não tinha mais condições.
e o presidente disse: quero preparar uma recepção e homenageá-los com uma medalha, reconhecendo o sacrifício que eles fizeram. Perderam uma parte da vida na guerra do Vietnã, defendendo os Estados Unidos. E diz o historiador que quando comunicaram aos comandantes que aqueles soldados estavam voltando, os comandantes disseram dentro do avião, foi um negócio de repente: olha, o presidente vai preparar uma recepção na Casa Branca e quer que todos vocês estejam lá. Ele convocou a representação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e todos vocês vão ter que comparecer diante do presidente. Diz que houve uma certa agonia dentro do avião. O presidente quer me receber e tinha uma perna só. Eu quero uma bota, podia passar duas. Quem não tinha um braço começar a se vestir, tirar a barba, se aprontarem, para chegar diante do presidente rigoroso. Quando eles descem no aeroporto, tinha uns ônibus esperando que leva para o jardim da Casa Branca. Quando chega a ordem, na hora deles se apresentarem, uns iam pulando com a perna só, outros iam explorando o outro, mas tudo da melhor forma possível para se apresentar diante do presidente dos Estados Unidos. Eu me lembro daquele texto que tem na Bíblia que diz que é melhor chegar no céu com um olho só, uma perna só. E às vezes Deus arranca coisa que nos dói, que nos machuca, mas é para podermos chegar no céu de forma irreverente. Glória a Deus. E os soldados todos se apresentaram, a banda de música tocava o hino nacional dos Estados Unidos, todos especulados, escorados no joelho, alguma coisa, estavam apresentando-se diante do presidente. Vamos nos apresentar diante do Rei do Rei. Tem anjos celestiais, orquestras celestiais, esperando o povo de Deus. Haverá uma grande festa no céu. Nós vamos cantar daqui a pouco, vocês vão entender porque, o que é que vai acontecer. Há uma festa no céu. Voltando ao salmista, dizia: levantai as portas eternas e entrará o Rei da Glória. Quando ele chega lá, que é saudado pelos anjos, imediatamente dois anjos descem. Jesus chega, dois anjos descem. E os dois anjos descem e voltam agora, voltando para Atos, capítulo 2. O que é que os dois anjos vêm fazer? E ainda hoje está trabalhando entre nós. Atos capítulo 2, versículo 9. 1 e 9. Esse? Atos. Exatamente. Aos dois anjos que estavam, que receberam ele, desce. E se apresenta ao discípulo que estava todo triste ainda, acabunhado, porque Jesus foi embora. Aí veio a mensagem que os anjos dão aos discípulos que estavam ainda com os olhos fitos no céu. Leiamos. Todos. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem os recebeu, ocupando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se fizeram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, adivina, assim como para o céu o viste. Os anjos viram que os crentes, os discípulos, estavam preocupados. Mas imediatamente eles procuravam mostrar: não se entristeçam, se acalmem. Vocês não viram ele subir? Do mesmo modo que ele subiu, ele Infelizmente, irmão, hoje nós vemos mensagens muito estranhas. Você sabe que acredita que tem igreja da Assembleia de Deus que não acredita mais no arrebatamento da igreja? Não, porque ele acredita se perguntar assim: você acredita que Jesus enriquece? Creio. Que Jesus cura? Creio. Que Jesus batiza com o Espírito Santo? Creio. Que
quer ser salvo, querido, que ele vem. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter nossa esperança convicta que ele vai. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Quando Jesus chega no céu, vamos ser sintéticos, porque a hora está correndo, lá na carta dos Hebreus, diz que quando ele chega diante do trono, os discípulos estão lá como os soldados dos Estados Unidos, perfilados para esperar que Jesus estava chegando. Você imagina, sem imaginação minha, eu olhava para o lado, Jesus chegando, olhava para o outro, Deus sentado no trono. E agora? Quem é o maior? E agora? Como é que vai ser? Aí Jesus aponta para ele: esse é meu filho amado. A ele adorai. Adorai. Não há disputa no céu quem é o maior. Pai, Filho e Espírito Santo estão integrados na mesma forma. Meus irmãos, Jesus está voltando. E dentro daqui que eu pedi para o irmão pastor, para essa impressão, eu convidaria o irmão Francisco e o irmão Valdomiro, para a gente cantar juntos. O hino 416. Vamos ficar de pé? Aí o pastor logo legal. 416. Vai estar aqui na Data Show. Vamos tentar animar. Às vezes a gente canta, não, eu já vi cantar com guitarra e canta com videocrente. Eu já vi gente cantando. Cantamos ainda. Vamos cantar com alegria. Olha Deus. Ai, José.